Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de exercício. Aqui eu vou estar apresentando a aplicação da função quadrática, né? Um projeto é lançado a partir do solo e retorna ao mesmo depois de 10 segundos. Sua altitude em função do tempo é dada por essa função aqui, h de t igual a menos 10t mais t menos a, em que h é dado em metros e t é dado em segundos. Sabe-se que, no instante de 2 segundos, o projeto se encontra a altitude de 160 metros acima do solo. Nessas condições, né, aí ele pergunta, a altura máxima atingida pelo mesmo é... Letra A, 180 metros, letra B, 210 metros, letra C, 230 metros, letra D, 250 metros, ou letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Ou das alternativas, né? O que acontece é o seguinte. Vamos imaginar aqui um certo esboço desta função. Uma coisa interessante aqui que a gente vai perceber é que ela é uma função quadrática. Por quê? Ela é uma função de t, então você tem esse a aqui, ele é meio que um penetra, a gente vai ter que determiná-lo, mas ele deve ser um valor fixo, porque a função não varia, o a não varia, quem varia é o t. Então a gente vai usar os dados da questão para tentar determinar ele e depois fica fácil arrumar. Mas essencialmente o problema que a gente tem é esse aqui, ó. Aí ele fala que ele é lançado do solo, então essa altitude aqui é zero. Ele fala que 10 segundos depois ele retorna ao solo, então a mesma altitude zero. E ele dá um dado que no instante 2 segundos sua altitude é 160 metros. E o que ele quer é esse cara aqui, ó. Essa altura máxima. Olha só, há várias maneiras de se calcular essa altura máxima. Por exemplo, ela pode ser o y do vértice dessa parábola, ou seja, o vértice, a ordenada do vértice dessa parábola. A gente sabe que essa altura máxima ela vai ocorrer no meio entre o instante de lançamento, já que ele foi do solo, né, até o instante de... na metade desse tempo aqui, de 0 a 10 segundos, ele vai ocorrer aqui em 5 segundos. Porém, cuidado com o vértice, porque se ele não for lançado do solo, isso aí pode dar um problema, porque eu posso lançar ele de um ponto mais alto, e ele atingiu o solo num ponto mais baixo. Então, cuidado, esse tempo de subida não será o mesmo descida, então é perigoso usar esse tempo da altura máxima aqui, sendo metade do 0 e 10, certo? No meu caso, eu prefiro usar o vértice mesmo, porque ele vai calcular sempre o ponto mais alto da parábola. Mas antes eu tenho que determinar o quê? O valor de A. Há duas maneiras de fazer isso. A primeira é considerando que o H, a altura no instante 10 segundos é zero, porque ele retorna ao solo. Então essa é uma maneira de se achar. Então, jogando 10 em t e 0 em h de t aqui, eu vou obter exatamente o A. Quer ver? Então vamos lá. 0 vai ser menos 10 vezes 10 aqui no lugar de t, vezes 10 menos A. Aí aqui eu posso fazer esse menos 20 dividindo no 0. Então vai ficar o quê? 0 sobre menos 20 igual a 10 menos A. Ou seja, isso aqui vai dar 0. Então A passa para cá, A fica igual a 10. Então esse A é 10. Ah, será que tem outra maneira de determinar? Sim. Ele me deu uma informação dizendo que no instante de 2 segundos a pedra se encontra 160 metros acima do solo. Então, se eu substituir da mesma forma que eu fiz aqui nesse item, ou seja, o t por 2 e o h de t por 160, vamos ver se eu obter o mesmo 10. Porque se eu não obter, a questão deve estar errada. Ela tem que concordar. Então, menos 10 vezes 2, né? Que é o t, é 2 menos a. Aí, da mesma forma, eu vou passar esse cara dividindo, então vai ficar 160 sobre menos 20, tá certo? Igual a 2 menos a. Então, 160 menos 20 vai dar menos 8, igual a 2 menos a. Daqui eu retiro que a vale quanto? Quer dizer, eu passo a para cá, ele fica positivo. Passo o 8 para lá, somando com o 2, né, que ele está negativo, ele passa somando, então ele fica A igual a 10. Então, de qualquer forma, o A é 10. Então, Y, quer dizer, Y não, H, né? Estou aqui na letra H, a minha função é essa aqui, ó, H de t igual a menos 10t vezes t menos 10. Aí, agora eu tenho algumas, como eu falei, algumas maneiras de achar. Eu posso jogar logo o 5 aqui. Tá certo? Não tem problema nenhum. Mas eu vou fazer pelo vértice da parábola. Quer dizer, vamos desenvolver esse h aqui. Essa função h vai ficar menos 10t ao quadrado
menos com menos, mais, né? Então vai ficar menos 10 vezes menos 10 sem t, mais sem t. Aí, só para lembrar, isso aqui eu posso chamar de 1A, isso aqui de 1B, e esse termo independente aqui, que não tem ninguém, vamos botar um zero aqui, ele é o C. Então eu sei que o delta, para eu poder calcular essa altura máxima, ele é menos, isso. O delta ele vai ser b ao quadrado menos 4ac, que vai dar 100 ao quadrado menos 4 vezes menos 10 vezes 0, que vai dar 100 ao quadrado, que dá 10.000. Então, o meu, vamos chamar assim, h do vértice, né, que seria o y do vértice, né, se eu tivesse com x em função de y, y em função de x, né, então ele é menos delta sobre 4a. Que vai ser menos 10.000 sobre 4 vezes menos 10. Aí eu cancelo aqui 10.000 sobre menos 40, né? Menos 10.000 sobre menos 40, isso vai dar 250 metros. Poderia usar o 5? Poderia nesta questão. Agora, se eu não lançasse ela do solo, aí você tem que tomar cuidado, porque o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida para a mesma altitude. Por exemplo, eu lanço uma pedra de uma certa altitude h, aqui, ó. Então, o tempo para ela atingir a mesma altura, sim, ele vai ser igual. Ou seja, se eu lancei aqui no instante, sei lá, 0 segundos, né? Deixei o x e o y estar aqui um pouquinho atrás, né? Devia estar aqui, mas tudo bem. E ele atingiu aqui. Na verdade, aí eu falo que 10 segundos depois ele atingiu o solo, eu tenho que tomar cuidado, porque vai ter um certo tempo que ele passou por essa altura, que é exatamente o que, ó. A altura máxima fica no meio desse instante, não considerando o 0 e o 10. Então eu tenho cuidado de usar o tempo de subida ser igual ao tempo de descida, porque às vezes você pode não estar lançando do solo, ou está lançando de uma certa altitude e ele atingiu outra depois desse tempo. Então o tempo de subida não vai ser igual ao tempo de descida, certo? Nesse caso. Então, é isso aí. Espero ter entendido. Até a próxima. Valeu.